Mas ela no que dominou, bateu, a bola foi muito embaixo, Flávio. Ela foi lançada nas costas da defesa, né? Até arrematou pro gol, só que errou por muito alvo, pelo menos estava impedida, né, Chico? E ali sai jogando de novo ali a defensiva do time do Atlético, não, do Instituto 3B com a Bruna. Ela girou, colocou a bola do lado de novo lá no lado esquerdo, domina ali, fez o giro. A bola vai sobrando ali na linha intermediária, vai cair do lado de novo, olhou, colocou a bola, sobra na linha, trabalha pelo lado direito, olhou, virou bola aqui da direita, vai levantar a bola pra área, olhou, tocou, a bola vai ficar fácil, vai ficar fácil, vai só observando a saída de bola, valorizar o lance. 2-0 é o resultado tem 4 jogos no tempo aí pro time do Atlético, né? Vai terminar o primeiro tempo, 49 e 53 vai terminar o primeiro tempo aqui na Arena da Amazônia. Ali o árbitro apitou, terminou o primeiro tempo. Olha um pouquinho. Vitória do Atlético Piauiense, 2-0. O Atlético vai abrindo importante vantagem rumo à Série A do Brasileirão de Futebol Feminino. Vitória de 2-0, intervalo de jogo. Eu vou ao centro eletrônico. Na sequência, Flávio Meireles vai analisar a vitória parcial do Atlético na Arena da Amazônia. Campeonato Brasileiro Futebol Feminino da Série A2. Joseane Araújo chega mais. Grande Chico Costa, grande Flávio Meireles. Olha, vou mandar primeiro um abraço para muita gente que está sintonizado na Rádio Alep. O fotógrafo Dani Oliveira, um grande abraço para ele. Flávio Wellington. Manda um abraço para o Reginaldo Torres Júnior, também gosta muito de futebol, desportista. Manda um abraço ao Ítalo Rodrigues, ao Luiz Carlos Dantas, ao editor Luiz Carlos Dantas. Um grande abraço, Luan Mendes, João Paulo Lima. Mandar um abraço bem especial ao Rico Nunes e Valdo Souza. Mandar um abraço também à grande Carolina Paiva, maravilhosa. Um abraço ao Wellington Dias. Mandar um abraço ao Domingos Filho, ali no Parque Sul, ao Luiz Fernando Amarandes. Mandar um abraço também muito especial ao Jason Felipe, fez aniversário essa semana. Opa! José Alves, mandar um abraço ao Nilson Campelo, ao Orlando e a sua Irene lá no Giovanni Prado. Mandar um abraço ao Zé Raimundo no Parque Jurema. Mandar um abraço muito especial ao Sérgio Piauilino, ao advogado Lucas Mendes, André Luiz. Esse é São Paulino doente. Manda um abraço ao Caio Murilo, também ao Zenon Freitas, flamenguista, Pedro Danilo, e também mandar um abraço muito especial ao Dr. Fanico lá na Nova Brasília. Vamos trazer alguns resultados dos jogos que estão acontecendo agora no Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o Fluminense segue empatando com o Palmeiras em 1-1. Lembrando que o gol do Fluminense foi feito pelo jogador Às 18h30 tem Atlético do Paraná versus Bragantino, e às 21 horas teremos São Paulo e Curitiba. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, Criciúma 1, Goiás 19 horas, São Paulo e Goianiense 0, Vila Nova 2, e o Cuiabá segue vencendo o Ceará por 1-0. Daqui a pouco às 18h30 tem Juventude versus Fortaleza. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, Amazonas vai empatando com Botafogo da Paraíba por 0-0. O Volta Redonda vai vencendo o Ituano por 1-0, e às 19h30 tem Santa Cruz e também teremos Brusque e Inter de Limeira. Pelo Campeonato Brasileiro da Série D, o jogo está no intervalo. O Berlândia vai vencendo o CSA por 2-0. Campeonato Brasileiro Feminino, Fluminense vai vencendo o América Mineiro por 4-1. O Bragantino vai vencendo o Vitória por 4-1 também. E o Bahia Feminino vai perdendo para o Corinthians por 1-0. Pelo Campeonato Brasileiro da Série, aliás, feminino A2, o Ação vai perdendo para o Minas por 1-0. O Atlético aqui do Piauí, jogo que a gente está transmitindo aqui na Rádio Alep, vai vencendo o 3B
O alemão. 2-0 O Haaland. no Campeonato Não, Brasileiro o Haaland. Feminino A3. O Juventude Haaland. Estâncio vai vencendo a Portuguesa por 2-1. Esses são jogos que estão acontecendo agora. Mandar mais uma vez um abraço ao Zé Fernandes, o Hahaha, Tirar ao grande selfie, só Fernando do Mendes, jogo, um dos daqui a grandes narradores de futebol de todos os tempos aqui, e que também já fez parceria com o nosso professor Chico Costa, o narrador que o povo gosta. Professor, são esses os jogos que estão acontecendo agora no Brasil. Intervalo de jogo. Bonito, Intervalo gostoso. de jogo na Arena da Amazônia. Vitória importante do Atlético Piauiense. Flávio Meireles, né? Poderia o Atlético já estar com o placar bem avançado, né? Com uma classificação quase que definida já. Poderia, Chico, pelo número de chances criadas pelo Atlético. O Atlético finalizou muito ao gol da goleira Camila. Algumas finalizações boas, outras um pouco mais fracas. A verdade é que, depois de um início de jogo que ela parecia insegura, Camila foi a melhor figura do Instituto 3B na primeira etapa. Mas não custa nada lembrar que, se o Instituto 3B não tivesse falhado tanto na frente, também poderia ter outra história o jogo. Porque o Instituto 3B teve um pênalti logo aos 9 minutos de jogo, só que aí apareceu a figura da Grazi. A Grazi não só defendeu o pênalti batido pela Carol, como defendeu também o rebote da Carol, salvando o Atlético aí, que seria muito prejudicial para o time pegar um gol com menos de 10 minutos do primeiro tempo. E aí a resposta não poderia ter sido mais cruel para o time do Instituto 3B, porque praticamente no lance seguinte, né? 2 minutinhos só de diferença, teve um pênalti pro Atlético, uma falha clamorosa da goleira Camila, que estava com a bola completamente sob seu domínio, acabou soltando, e aí a Lívia roubou a bola, sofreu o pênalti. Na cobrança de pênalti, vou repetir o que falei no primeiro tempo, que faltou para Carol, sobrou para Dani. Muita calma, muita tranquilidade, muita frieza e muita qualidade para deslocar a goleira e fazer 1-0 no cantinho. O Atlético continuou melhor, mas principalmente ofensivamente, mas defensivamente apresentou algumas falhas. Daqui a pouco tem Luiz Pereira de novo para narrar. 3B cresceu, criou oportunidades e poderia ter empatado a partida se a Carla não estivesse impedida aos 36 minutos. Depois tem Marcelo Oliveira. Um cruzamento da Paula, uma grande jogada da Paula pelo lado direito. E aí, mais uma vez, veio uma resposta cruel para o time do Instituto 3B. Porque no finalzinho, já nos acréscimos, a Lívia, que jogou muito nessa primeira etapa, fez um cruzamento. Olha o Flamengo chegando, vamos lá. E Eduarda Balbino só desviou para botar o segundo gol atleticano no placar na Arena da Amazônia. Resumindo, Chico, o Atlético fez um bom primeiro tempo, atacou com muito volume, teve sorte com o pênalti perdido e o gol anulado do Instituto 3B, mas pode fazer ainda melhor no segundo tempo. Para que isso aconteça, o time tem que se manter concentrado. Eu falei no primeiro tempo, vou repetir mais uma coisa. Nesse nível de competição, nessa fase do torneio, você tem que estar 100% concentrado, porque são jogos que te exigem exatamente isso, concentração total, erro zero, porque o Atlético errou, mas teve a sorte do Instituto 3B. Olha o Flamengo chegando, vamos lá, Flamengo, agora. Já o Instituto 3B, quando errou, o Atlético se aproveitou. Faltou um pouco de concentração ao Instituto 3B. Faltou um pouquinho de concentração também ao Atlético, só que o Atlético aproveitou as oportunidades que lhe foram praticamente doadas. O 3B não. Ô Flávio, e também a goleira, a Grazi, né, ela foi de uma perfeição na hora de defender a penalidade e depois de uma coragem, porque ela foi para dividida. A jogadora lá, a Carol, ela tentou completar, no rebote, ela tentou fazer a conclusão da jogada, mas a Grazi foi muito corajosa, né, para fazer a segunda defesa.
das duas defesas muito bonitas, né? Você pode até discutir se o pênalti foi tão bem cobrado ou não foi, mas o rebote, como você chamou a atenção, Chico, realmente ela estava no chão, levantou muito rápido, então teve o tempo de reação muito rápido e ela se jogou. Olha só, olha o empate, olha o Flamengo chegando, olha o empate. De goleiro de handball e salvou de novo. Que deve estar a cabeça da Carol, que bateu o pênalti e perdeu também um rebote nesse intervalo, é brincadeira, né, Chico? E ao contrário, como deve estar confiante a Grazi depois desse lance, ela que vem se destacando muito ao longo de toda a temporada vestindo a camisa do Atlético Piauiense. Continua o intervalo de jogo na Arena da Amazônia, né? Ainda as equipes não retornaram. Josiane, nós vamos aí para um intervalo, mas e na sequência nós vamos voltar em definitivo com o segundo tempo de Instituto 3B 0, Atlético Piauiense 2. Perfeito, professor Chico Costa, narrador que o povo gosta. Vamos trazer a Miriam Oliveira e o quadro Vivendo e Aprendendo, falando do bairro Macaúba. Vivendo e aprendendo. Macaúba? Vivendo e aprendendo. É o Macaúba, bairro Macaúba. Nesta edição, vamos explorar a história do bairro Macaúba. Seu surgimento remonta à década de 1950, quando a região ainda não era oficialmente considerada um bairro. Naquela época, a Avenida Miguel Rose não era pavimentada, o que gerava reclamações frequentes. No entanto, em 1957, esse problema foi resolvido e a avenida se tornou essencial para a expansão urbana em direção ao sul da cidade. À medida que Teresina crescia, a ocupação de moradias na região do bairro Macaúba aumentava, transformando-a de uma simples área de ocupação para um bairro estabelecido. Paralelamente, outros bairros surgiam na zona sul, como São Pedro e Tabuleta. O nome Macaúba foi dado ao bairro devido à abundância de palmeiras dessa espécie na região, embora anteriormente fosse conhecido como bairro dos Carvoeiros, devido aos trabalhadores que atuavam nos depósitos de carvão vegetal locais. Atualmente, o bairro já consolidado abriga o Parque Ambiental da Macaúba, símbolo da revitalização e desenvolvimento da região. Inaugurado em 2019, o parque transformou uma área antes utilizada para descarte regular de lixo em um espaço de lazer e convívio comunitário, com diversas opções recreativas como campos de futebol, trilhas para caminhadas e áreas para atividades artísticas. O Parque da Macaúba se tornou um ponto de união para toda a comunidade. Produção e locução de Miriam Oliveira. Às 16 horas. O time brasileiro perdeu pro Nápoles. O italiano venceu o brasileiro. Esse é o Vivendo e Aprendendo com a nossa queridíssima Miriam Oliveira. Vai estar com você logo mais na segunda-feira, a partir das 9 da manhã, com o programa Discoteca Piauiense e o Anchieta Cardoso. Voltamos ao estádio para falar com o professor Chico Costa e o nosso querido Flávio Meirelles. Continua o intervalo de jogo na Arena da Amazônia, as equipes ainda não retornaram, né? E a vantagem é do Atlético Piauiense pelo placar de 2-0. Flávio, essa vitória parcial dá uma certa tranquilidade para o Atlético jogar administrando. Pelo futebol que apresentou no primeiro tempo, entende que cabe o Atlético fazer mais gols para melhorar ainda a vantagem? O resultado já está muito bom pro Atlético, né, Chico? Mas pelo que apresentou no primeiro tempo, fica a expectativa de que o time possa fazer mais gols na segunda etapa. O que é primordial, o que é essencial para a segunda etapa é não sofrer gols. É o tal da baliza zero. Como até a própria Renata falou, é importante não sofrer gols lá em Manaus, porque é um jogo complicado. E trazer um 2-0 para Teresina já é uma ótima pedida para esse time do Atlético. A gente estava observando aqui, Chico, as estatísticas que mostram como o Atlético foi muito superior à equipe do Instituto 3B no primeiro tempo. Teve 60% de posse de bola contra 40%, trocou mais do que o dobro de passes que o Instituto 3B, fez menos faltas
mostra que esse time tá muito mais competitivo, tá muito mais consistente na tarde e noite deste sábado. Só que não adianta ter feito esse grande primeiro tempo e o segundo tempo dormir. Tem que manter a pegada, tem que manter o ritmo. Se não conseguir marcar mais gols, ampliar essa vitória que já tá muito boa, tem que pelo menos manter o resultado, vencer e trazer essa decisão para os últimos 90 minutos aqui em Teresina. É porque essa